Olá, sejam muito bem-vindos novamente. Já vou fazer o protocolo desde o início. Se inscreve, compartilha o vídeo, curte, dá aquele joinha, aquele like para dar aquela força e continua firme aqui com a gente para a gente ir até o final de 2022, esse ano, tendo saboreado maravilhosamente a palavra de Gênesis Apocalipse. E hoje a gente parou no vídeo anterior, no capítulo 33. Então hoje iremos do 34 até o 42. Isso mesmo, porque a gente vai ter que compensar os capítulos pouquinhos que ficaram faltando no vídeo anterior, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, estamos agora aqui no capítulo 34 de Gênesis, onde a história desvia um pouco o foco do personagem Jacó para ser direcionada aos filhos, às descendências dos filhos e como as coisas vão se desenrolando, principalmente na questão de Israel ir também parar lá no Egito por conta do caso da história famosa de José, tá bom? Então no capítulo 34 a gente tem um caso terrível que aconteceu no meio da família de Jacó, com Diná, que era uma das filhas de Jacó. Ela estava conhecendo as outras mulheres da região onde eles estavam, e o que vai acontecer é que um homem chamado Siquém, um rapaz chamado Siquém, filho de Amor, pertencente àquela região, ele vai se sentir profundamente atraído por Diná, mas o resultado disso não é bom. Esse cara provavelmente não é bom na cabeça, né? E ele acaba violentando Diná. E onde está o primeiro destaque? O primeiro destaque está no verso 13 ao 16, tá bom? Antes da gente ler, só para a gente entender, né? Jacó já havia se reconciliado com Esaú, a família estava toda junta, de volta na terra onde deveriam estar, a descendência, portanto, crescendo, eles estavam extremamente prósperos, né? E a maioria dos filhos, todos já adolescentes para lá, tá bom? Com exceção do José, que vai crescer mais um pouquinho, né? E basicamente o que acontece aqui é uma situação de estupro de uma irmã dos filhos de Jacó, certo? O nome dela é Diná. E aí, quando esse estupro acontece, o cara que estuprou fala que ele vai assumir a Diná como esposa, que afinal de contas perdeu a virgindade com ele e, portanto, ele resolve se tornar o marido dela e diz, enfim, inclusive que ama ela. Com certeza não, mas enfim, diz que ama, né? E fala que vai se casar e tal, e eles vão a Jacó para conversar e tudo, né? Para ver se consegue resolver essa situação sem mais confusões, digamos assim, né? Porque a coisa já era terrível por si só. Entendido isso, então, a gente vai para o verso 13 ao 16. Os filhos de Jacó, porém, responderam com falsidade a Siquém e a seu pai. Amor, né? O pai do Siquém, o nome dele era Amor, com H, tá? Por ter Siquém desonrado Diná, a irmã deles. Disseram, não podemos fazer isso, ou seja, aceitar e promover a questão desse casamento aí. Eles iam colocar falsamente aqui, já pensando num plano futuro, uma condicional que na verdade é só uma desculpa esfarrapada. O que eles queriam mesmo era vingança, tá? Então eles continuam, não podemos fazer isso, jamais entregaremos nossa irmã a um homem que não seja circuncidado. Eles pegam a questão da circuncisão. Por quê? Porque o que os filhos agora de Jacó vão propor? Falsamente, tá? Nós vamos aceitar que Diná se case com vocês, os que violentaram
a família do Siquém que violentou ela. Nós vamos aceitar desde que vocês da família e os da cidade toda se circuncidem. E isso era uma estratégia de vingança para um plano bem terrível, que só piorou a situação, tá? A ideia era que, como todo mundo estava adulto e já tinha passado o 8º dia de vida, né? Na hora que fosse feita a circuncisão, automaticamente a recuperação ia ser demorada. Os homens da cidade iriam ficar prostrados. Enfim, um tempo, dias e dias de recuperação ali sem poder fazer nada, principalmente sem poder revidar ou lutar numa tentativa de invasão. Então o que está acontecendo aqui é que os filhos de Jacó estão propondo, através da desculpa da circuncisão, né? O que eles estão querendo na realidade é invalidar fisicamente todos os homens da cidade para que eles possam então exercer uma vingança daquelas a nível de Apocalipse, né? Então, segue. Seria uma vergonha para nós, verso 14, né? Eles falando: daremos nosso consentimento a vocês com uma condição, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Só então lhes daremos as nossas filhas e podemos casar-nos com as suas. Nós nos estabeleceremos entre vocês e seremos um só povo. Então a proposta era a união total das famílias, e aí o povo de Israel cresceria. Bom, isso tudo é um plano, tá? Eles não querem isso na realidade. E a gente vai ver então no verso 23, o próximo destaque, falando assim: o Siquém, que violentou a Diná, ele vai com o pai à porta da cidade para se reunir com os outros moradores homens, para propor que eles passassem todos pela circuncisão, a fim de que as famílias então pudessem se juntar. Mas olha, interessante esse destaque, porque olha o que é falado, para vocês verem a questão da politicagem do negócio. Isso aí é velho, tá? Olha o verso 23. Lembrem-se de que seus rebanhos, ou seja, os rebanhos de Israel, os seus bens e todos os seus outros animais passarão a ser nossos também. Aceitemos então a condição para que se estabeleçam em nosso meio. Eles usaram de artifício de politicagem para que os homens da cidade pudessem aceitar passar pela circuncisão, isso tudo por causa de uma paixonite imatura, né? Enfim, é bizarro. Mas vamos lá. Verso 25. Presta bastante atenção nesse destaque, porque ele vai definir o rumo da história de duas tribos aqui, assim, de forma muito enfática em todo o desenrolar da vida dessa tribo nas próximas gerações. 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, ou seja, os moradores aceitaram passar pela circuncisão, todos os homens se circuncidaram, eles eram adultos, estavam naqueles dias de muita dor e recuperação. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, grava isso, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, tiraram Diná da casa de Siquém e partiram. Esses 2 aqui acabaram de cometer uma chacina daquelas assim, horrendas. Mataram todos os homens e ainda saquearam a cidade. Então essa conversa fiada de se circuncisa que aí a gente aceita unir as famílias, isso era tudo conversa fiada. Até Jacó não percebeu isso daí, né? Israel. E era só uma desculpa esfarrapada para poder assassinar todos os homens numa espécie de vingança, né? Tanto é que lá no final, no verso 31, Jacó vai repreender eles. Por que eles fizeram isso se eles não pensaram nas consequências? Porque se eles... Olha só, eles acabaram de entrar numa cidade e arrasaram com a cidade, mataram todos os homens. E essa cidade está numa região que tem outras cidades em volta. Tudo bem, as cidades não tem comparação com as cidades hoje, né? Cidades eram povoados bem pequenininhos e tal. Mas enfim, tinham várias em volta. Vários povos, né? Vários mini reinos, digamos assim.
E se eles, vendo o que Israel fez, né, Israel como povo, agora eu digo, se eles olhassem para aquilo e levassem aquilo como um ultimato de guerra, alguma coisa que fosse ameaçadora, eles poderiam, todos os outros povos que sobraram, se juntar e atacarem Israel. Eles não pensaram isso. A resposta deles para Jacó é: está certo ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? É interessante a gente ver aqui nesse verso 31, porque tem uma cegueira em relação a questões, por exemplo, eles se sentem extremamente indignados e injustiçados com coisas, mas quando eles cometem essas coisas, eles meio que não se julgam com o mesmo peso e a mesma medida. E isso é um negócio enraizado em Israel, viu? Isso é problemático. Capítulo 35, vamos lá. Verso 1. Deus disse a Jacó, que é Israel: suba a Betel e se estabeleça lá e faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Lembra? Lá em Betel, Jacó teve o sonho da escada. Ele chamou aquele lugar de a porta do céu, né? A própria casa de Deus. E por isso recebeu o nome de Betel. E naquela situação ele fez um voto que era muito assim a cara do velho Jacó. E Deus agora, de maneira muito interessante, pede para Jacó voltar lá naquele lugar e fazer um altar lá. Dá a impressão que Deus está ensinando assim: Jacó, vamos olhar todos os lugares onde você foi aquele enganador. Reconstrua, aprenda, cresça um pouco mais. Sabe, é como olhar lá para o Apocalipse e ver o mestre falando daquela igreja: lembra-te de onde caíste, né? Então agora Jacó vai voltar a Betel para refazer um altar, mas imagina também para Jacó a experiência benéfica que é ele voltar àquele lugar, se lembrar de como ele pensava quando ele esteve lá a primeira vez e agora voltar lá e ele entrar em choque porque ele agora é outro, passando pelo mesmo lugar e vendo as coisas agora totalmente diferentes, tá bom? Então, esse Jacó vai fazer isso, mas mais provas aí da questão da mudança Jacó-Israel, coisa que nunca se esperava do Jacó, do velho, né? Verso 2: disse, pois, Jacó aos de sua casa e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa. Esse cara aqui que lutou com Deus, que apanhou, que foi transformado num homem abençoado, ou seja, bem-aventurado, esse cara agora é totalmente diferente. Percebam como é gritante a mudança de um homem que encontra com Deus face a face e se rende ao senhorio de Deus sobre sua vida. Ou seja, nasce de novo, tá bom? E olha só que maravilha, verso 5, próximo destaque. Quando eles partiram, ou seja, quando Jacó, a família, partiu daquela região ali, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousou perseguir os filhos de Jacó. Lembra que Jacó falou com os filhos: por que vocês fizeram isso? Vocês foram matar o pessoal tudo lá, agora os outros povos podem se juntar e atacar a gente, né? Só que esse Jacó agora, ele trilha um caminho de amizade com Deus. Por mais que a situação tivesse ruim, Deus foi ao favor dele. Olha só, a gente não vê inclusive nenhuma intercessão, coisa do tipo nos proteja, né? Como Jacó muitas vezes fez, inclusive no seu voto. Mas simplesmente agora, pelo fato de Jacó ser Israel, de ser outra pessoa, Deus mesmo fez cair terror sobre os povos vizinhos para que ninguém os atacasse na continuação da peregrinação. Isso fala muito para a gente de como Deus intercede em favor e age e protege em favor dos filhos, daqueles que amam.
é uma coisa assim de muito maior confiança do que um exército talvez que nós possamos ver com nossos olhos, tá? É o próprio Deus e o seu terror caindo sobre os outros povos para que Jacó e sua família, ou seja, Israel, fosse protegido, tá bom? Verso 17. Esse mesmo Jacó que agora é Israel, olha que coisa incrível, esse homem não faria isso sem nascer de novo. E enquanto padecia muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você ainda terá outro menino. O que está acontecendo aqui? Nasceram 11 filhos, José foi o último, tá? Até então. E aí Raquel vai ficar grávida mais uma vez e será a última, porque no parto ela vai morrer. E antes de morrer, olha o que acontece. Ela está aqui então sofrendo para dar à luz, naquele momento de aflição, já entregando a vida, né? E olha o verso 18. Já ao ponto de sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Esse nome, no hebraico, ele significa algo como filho da minha aflição. Ou é como se o menino fosse nascer carregado em sua própria identidade, tá? Em quem ele era, com uma situação, com uma emoção, com um sentimento, com toda uma identidade emocional baseada em dor, aflição, tristeza, angústia, né? E o que Jacó faz? Raquel morre, né? E Israel vai dar o nome do menino, vai mudar o nome dele. De Benoni, Jacó vai chamá-lo de Benjamim. Esse nome já é filho da minha mão direita, ou poderia ser algo do tipo assim, filho da alegria, ou um bem maior, coisas nesse sentido que vão trazer positividade. E Jacó está fazendo o que aqui? O novo Jacó, cara. Israel, ele tá profetizando e trocando a sorte dessa criança. Ele está refazendo desde já qualquer coisa ruim em sua identidade que poderia ser colocada por conta da autoridade que pais e mães têm sobre seus filhos. Então olha esse novo homem chamado Israel. Mas não tem nada a ver com aquele Jacó. Parecem dois personagens totalmente diferentes, não é? E aí, verso 29, ainda no capítulo 35. Morreu em idade bem avançada e foi reunido aos seus antepassados. Quem morreu? Isaac, tá bom? Então Isaac, filho de Abraão, agora morre. E olha que legal, seus filhos Esaú e Jacó o sepultaram. Novamente os dois povos reunidos em função da morte seu ancestral em comum, tá? Vamos lá, capítulo 36. A gente vai ver agora uma série de genealogias, tá bom? Mas eu quero destacar aqui com vocês, nesse emaranhado de nomes e linhagens, 3 vezes que a Bíblia coloca aqui nesse texto, tá bom? A questão de Esaú e Edom. E isso logo no primeiro versículo já é o destaque. Essa é a história da família de Esaú, que é Edom. Lembra disso, tá bom? Você vai ligar a profecia do jugo, a questão dos edomitas, a questão do vermelho, tá bom? Então, depois no verso 9, este é o registro da descendência de Esaú, pai dos edomitas, nos montes de Seir. E depois, verso 43, vamos lá, 43, Magdiel e Irã, foram esses os chefes de Edom, cada um deles fixou-se na região da terra que ocuparam. Os edomitas eram descendentes de Esaú. A Bíblia
está propositalmente, Deus em sua intenção em preservar o texto, de enfatizar e focar para que nós não nos esqueçamos. Edomitas, ligados à rebelião 900 anos depois no racha de Israel, Reino do Norte e Reino do Sul. Eles estão com papel ativo na rebelião para o racha desse reino, que é quando a profecia se cumpre, e os edomitas, né, fazendo parte ali do povo, no meio das 12 tribos, eles então vivem o cumprimento da profecia lá atrás, que foi dito que Esaú, no momento certo, quando não aguentaria mais o jugo de ser servo de seu irmão, ou seja, Jacó, ou sua descendência, Israel, tiraria de sobre si o jugo, tá bom? A partir daí, então, sempre nós temos uma situação de hostilidade ainda muito mais forte, porque lembre-se, Esaú, Ismael, estão se misturando constantemente em suas linhagens e dando formação ao povo árabe. Capítulo 37. Vamos lá. Perdão, que a câmera bagunçou. Capítulo 37, a gente já pode ver logo de cara que o foco, então, vai ser o personagem José. E o enredo, a metodologia será sonhos, tá? Então a Bíblia, daqui desse ponto até quando todo mundo vai morar na terra de Gósen, família de Israel, tá? Tudo que Deus trabalha em cima de dons espirituais, sonhos, e isso tem muito simbolismo para várias coisas da nossa vida, tá bom? E esse personagem José, que até então, 11º filho, tá? Ah, mas Benjamim já nasceu? Quando vai para o capítulo 37, lembra da cronologia? Né? As coisas nem sempre estão cronológicas, principalmente no Antigo Testamento e principalmente mais ainda no Pentateuco. Então aqui o Benjamim some de novo para aparecer só lá na frente. Provavelmente quando a gente está aqui no capítulo 37, se Raquel estava viva, Benjamim não havia nascido. Tanto é que quando José o conhece lá no Egito, ele se emociona profundamente, ele quase não segura, porque ele passa a saber que ele tem mais um irmão. Benjamim, portanto, vai ser o mais novo no lugar de José. Mas aqui então, no capítulo 37, o primeiro destaque, tá? Lembre-se, José, sonhos, sobrenatural, dons proféticos, Israel indo para o Egito, cumprimento de profecia, tá? Lá para Abraão. Vamos lá. Verso 2. Essa é a história da família de Jacó, quando José tinha 17 anos, apenas 17 anos. Pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bilá, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Qual era, para os irmãos de José, né, o principal ofício de José? O X9, como a gente fala, né? O dedo duro, o fofoqueiro. Todos os irmãos, todos, tá? Se você viu o que Simeão e Levi fizeram, os outros eram mais ou menos o mesmo naipe, tá? Então, José era uma exceção no meio de um povo mau, tá? Esses patriarcas, esses filhos de Jacó, eles ainda terão os momentos certos dele com Deus para mudarem, mas eles não têm nada com Deus, tá bom? Eles não têm nada. E vocês lembram, né? Como eles foram gerados. Não estou dizendo que isso é bater o martelo, que a criança nasce em maldição, a vida dela vai ser... Não, mas que existe a probabilidade altíssima, isso existe. E todos os filhos foram concebidos num ambiente de extrema perversidade, num ambiente de maldição, tá? Aquele troca-troca de mulher, competição para quem dava mais filho, e mandrágora e vai, enfim. Né? Raquel, idólatra,
Lia provavelmente também, né? Então foi uma loucura. E esses meninos são doidos mesmo, tá? Essa é a verdade. E José era uma raridade, porque ele não era. José era crente. E a gente vai ver isso assim, há provas disso várias vezes. Então José, ele levava as informações acerca da maldade dos filhos a Jacó, para que ele ficasse sabendo. Obviamente, os irmãos odiavam José por conta disso, tá? Então isso é bem claro, beleza? Vamos lá, verso 7, primeiro sonho que José vai contar que teve e vai contar aos irmãos. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Eles já não gostavam do moleque. E o moleque conta conta um sonho desse, e para bom entendedor, né? Uma vírgula já basta. Aí que o ódio foi plantado mesmo. E assim, Simeão e Levi não tiveram dificuldade para matar na cidade, qual a dificuldade de acabar com a vida de José? Para um povo que não tem senso nenhum, remorso, não sente arrependimento nem nada, tá? Não tem Deus, tá vazio, tá bom? Então, a gente segue aqui. Verso 9 vai vir o segundo sonho. Depois teve outro sonho. Esse sonho ele vai contar para os irmãos e também para os pais, tá? Depois teve outro sonho, contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, dessa vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, ou seja, Raquel, tá bom? Então Benjamim ainda não havia nascido. E é interessante então que José era o 11º e ele viu 11, né? Se curvando, fora o sol e a lua, o pai e a mãe. E ele já estava vendo lá na frente que Benjamim também faria o mesmo, né? Muito legal isso, né? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúme dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. O Jacó, que já é Israel, então ele para pensar. Diferente, né? Mas os outros, que são tudo velho homem ainda, já vão dar um jeito, na primeira oportunidade, de sumir com o irmão. E é isso que vai acontecer mesmo, tá? Verso 19 e 20. Então José é mandado por Jacó para ir atrás dos irmãos num determinado dia e contar os podres, né? E nesse dia agora, eles estão bem distantes, dá para armar uma com José, e é o que eles vão fazer. Então os outros irmãos, quando vem José chegando até eles, vão dizer: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. É muito interessante porque tem formas de você tirar coisas aqui profundas, né? Mas assim, por agora, é importante a gente entender. Uma coisa é o que você sonha. Outra coisa é o que você sonha que Deus te fez sonhar. Então, Deus, ele tem compromisso e relacionamento, tá a fim de mostrar a própria glória com sonhos, os quais você sonha, que são os que ele sonha também para você. Agora, tem sonhos nossos que não tem nada a ver com Deus, são coisas simplesmente nossas, e ponto final, tá? E esses sonhos que José tinha são sonhos de Deus, sobre a vida dele e para ele. E aí, os irmãos querem matá-lo, e essa frase: veremos então o que será dos seus sonhos. Se Deus te deu sonhos e vocês têm convicção que é Ele, aí sim, da parte dele, Ele vai garantir. Não tem homem, não tem arma, não tem que for, não é impedido, não é bloqueado, tá? Bom, isso para mim é uma palavra que serve de muito alento quando eu vejo essas coisas, né?
Parecia impossível José escapar de um negócio desse. Para quem lê essa história pela primeira vez, tem certeza, cara, eles vão matar ele, né? Caim matou Abel, né? Aquela coisa toda. Tanta gente já foi assassinado, morreu todo mundo em Sodoma, né? José vai ser mais um. Que injustiça, né? Mas ele tinha sonhos de Deus, entendeu? Bom, no verso 21, a gente vai ver que Rúben, o primogênito, o que nasce primeiro, né? Filho de Lia, ele é mais maduro, né? Apesar de não ser ainda bom das ideias completamente, mas ele é mais maduro. A ideia dele não era matar, era só dar um susto no menino para ver se ele parava um pouco com essa fofocaiada que ele fazia, né? Então, o que é a ideia? Ele deixa os irmãos acharem aí que vão matar e aí jogar ele no poço para matar. E aí quando os irmãos estiverem fazendo outra coisa, Rúben vai lá, tira ele de lá e volta com ele para casa. Só que tem um problema. Na hora que, depois que José é colocado no poço, tá? Rúben sai para voltar depois e nesse ínterim que Rúben tá fora, passa uma caravana de ismaelita e José é vendido. Quando Rúben chega para tirar José do poço, já se foi. E aí vem a trama, entendeu? Porque Rúben fica desesperado e agora, né? E vem uma das maiores mentiras, né? Jacó poderia ter morrido, poderia ter infartado com esse negócio, até por conta da culpa, né? Porque eles pegam sangue de animal, matam o animal, passam sangue na capa que o pai deu para José e voltam todos fingindo um choro de crocodilo para Jacó, falando que o irmão tinha sido destroçado por feras selvagens. E pensa agora na cabeça de Jacó o sentimento de culpa, porque afinal de contas foi ele que mandou José ir atrás dos irmãos. Se ele não tivesse pedido, a tal fera não teria matado o filho. E eles assim não estão nem aí para isso, tá? Jacó podia ter morrido de desgosto naquele momento e anos se seguiram. Anos com esse buraco emocional que ficou no peito, tá? Capítulo, então, agora 38. Estamos aqui com nossos destaques, né? Bom, nesse momento é um ponto de parada para tirar um pouco o holofote da questão de José e dos sonhos para olhar para um personagem chamado Judá, tá? Lembra de Judá? Pois é, que dá origem à tribo de Judá. Aqui tem uma história nesse capítulo 38 muito interessante, porque Judá vai procurar esposa para si e ele vai se casar e ele vai gerar 3 filhos, tá bom? Onã e Selá. E aí, quando vai chegando a idade, os meninos vão crescendo, né? Lembre-se também que essa história ela não está bem posicionada na cronologia, ok? Beleza, vamos lá. Os meninos vão crescendo, chega a hora de casar o mais velho, tá bom? E aí ele arranja mulher para o mais velho, que é uma mulher chamada Tamar. Só que no verso 7, não se sabe o que, mas nós temos aí um primeiro relato de Deus matando diretamente o indivíduo, né, na Bíblia. O Senhor reprovou a conduta perversa de filho mais velho de Judá, e por isso matou. Não sei o que esse menino fazia, tá? O que esse homem estava arrumando, mas é algo que deu tanta repulsa em Deus, e Deus mesmo matou ele. Então, olha bem como é que tá os filhos de Judá, né? Pra você ver, tá bom? Então, pela tradição, Tamar, que agora está viúva do mais velho, precisava casar com o próximo. Então, na sucessão da idade, do mais velho para o mais novo. O outro é Onã. E Onã, gente, na mesma família isso aconteceu 2 vezes. Deus matou também. Como Onã sabia
que os seus filhos iam ser considerados da descendência do irmão mais velho, ele não tinha interesse nenhum em procriar ou perpetuar a continuação dessa descendência. Só que os caras estão tão longe de Deus que eles nem estão lembrando da promessa do descendente. Eles não sabem de que tribo vem. Eles não estão lembrando que da ordem de multiplicação que Deus deu para eles, tá? Então não importa se o mérito não ia ser dele, a descendência deveria continuar. E Judá é a tribo da onde Jesus, Davi, eles vão vir. Então quando Deus olha essa situação, ele mata Onã também, tá? Mata ele. E aí sobrou quem? Sobrou Selá, que era o filho mais novo, para casar com Tamar. Enfim, é bizarro, mas era isso, tá? Só que Selá era muito novinho, então Tamar tinha que esperar esse menino crescer para ter idade para casar. E então ela ficou na casa do sogro, esperando até que Selá fosse já de idade suficiente para se casar com ela. Acontece que esse momento chegou, só que Judá esqueceu da nora e não deu o filho em casamento. Tamar, sabendo do abandono e vendo os dias passarem, né, foi dar a sua solução de continuar a descendência a partir de quem? Do próprio Judá. Então a gente vai ver a nora provocando a situação para ter relação sexual com o sogro, tá? O que essa mulher ela fez? Ela pegou e foi a uma cidade que Judá precisava resolver uns negócios, tá bom? E se disfarçou com um véu de prostituta cultual. Você pode ler o capítulo todo, estou resumindo para vocês. Tinham dois tipos de prostituta, basicamente. Um que dura até hoje, que é só uma prostituta de comércio. Ela aluga o seu corpo por dinheiro e ponto final. E tinha prostituta cultual, que era aquela que poderia receber sim dinheiro, mas o objetivo dela estar se oferecendo, se deitando com homens, era ofertar em ritual o relacionamento sexual a um deus ao qual essa prostituta era devota, digamos assim, tá bom? Então, o relacionamento sexual ofertado, né, por uma prostituta cultual tinha como objetivo principal dar glória através desse ato sexual a um deus o qual essa prostituta servia. E desse perfil de prostituta cultual é que Tamar se disfarça e ela se deita com Judá, e Judá sabe que, olhando para ela, ele está se deitando com uma prostituta cultual, ou seja, Judá está participando de um ritual demoníaco, e para ele, vocês estão entendendo o nível do negócio? Então, só que aqui tem princípios nesse texto muito fortes, né? A gente não vai ler os versículos, senão vai demorar mais. O que acontece? Tamar, o Judá quer pagar ela, né? E Tamar fala assim: eu preciso de uma garantia que fique aqui comigo até o pagamento chegar. Vocês estão entendendo? E essa garantia que Tamar pede é o quê? É o cordão que ficava com um selo, que era o brasão da família de Israel aqui embaixo, tá bom? E o cajado. E isso é muito forte, porque aqui eu tenho um objeto ao qual a minha identidade, quem eu sou, família de Israel, está atrelada, e o cajado é símbolo de autoridade. A Bíblia está nos ensinando princípios de escravidão do pecado quando tem pecados sexuais, perversão, imoralidade, fornicação, adultério, tudo. Pecados desse tipo. Obviamente, todos os pecados eles têm esse resultado que quebra nossa identidade e nossa autoridade, né? Mas os pecados sexuais, eles exercem isso com uma força, uma potência muito forte, tá? Então,
Jacó está entregando, em troca de desfrutar do pecado, sua própria identidade, o legado que ele carrega e a autoridade que ele tem. Por isso, quando a gente se encontra em situação de iniquidade, de pecado oculto, de coisa que fica enterrada há muito tempo, a nossa vida vai se esvaziando, a gente vai acabando, vai adoecendo, nada anda, autoridades, tudo é perdido. A gente fica sem saber quem a gente é e a gente não consegue se libertar daquela coisa, tá? Bom, acontece que Judá deixa as coisas lá para Tamar, achando que ela é prostituta, né? E vai resolver o que ele tem que resolver. Isso nos diz que Judá também não ligava pro brasão da família, não ligava pro cajado, não ligava pra nada, tá bom? Então, acontece que passa um tempo, Tamar volta para casa de Judá e vem a notícia aos ouvidos de Judá: Tamar está grávida. O que Judá vai fazer? Traz ela para fora e senta a pedra nela. É muito interessante, né? Muito interessante a hipocrisia. Os caras, ele estava lá com a prostituta cultual e dane-se, mas aí Tamar adulterou, mata. Tá vendo a situação? Isso daí tinha influência cultural? Tinha e tudo mais, mas isso é, todo homem sem Deus é assim. Todo. E quando é de Deus, se não vigiar, fica assim também, tá? Então, quando Tamar está sendo levada para ser morta, apedrejada, ela fala assim: não, mas o pai das crianças que está aqui é o homem que é dono desse cordão, desse brasão e desse cajado, né? Então, eu só vou ler um versículo nesse capítulo aqui, depois que eu contei ele todo para vocês, que é o 26. Por incrível que pareça, esse tapa de luva na cara de Judá fez ele acordar. E esse talvez tenha sido o primeiro chefe de tribo que despertou, obviamente, além de José, né? E olha só no verso 26. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue a meu filho Selá. E não voltou a ter relações com ela. Mas é muito interessante, né? Agora o cara abaixa a cabeça, é uma mulher, ele abaixa a cabeça. Ela é mais justa do que eu, homem, chefe de tribo. Essa situação com Judá, ela foi muito importante para traçar o caráter desse homem, tá? Isso precisava acontecer, beleza? Bom, 2 filhos, Pérez e Zerá, nasceram. São importantes, mas a gente não vai se prender neles agora. Capítulo 39 de Gênesis, voltamos ao José e aos sonhos, né? Então, o primeiro destaque agora do verso 39 fica por conta do capítulo 39, fica por conta do verso 9. Ninguém nesta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José está sendo condicionado por Deus, inevitavelmente, a ser líder. Eu sei que tem pessoas que acham que líder você aprende a ser. Tem outras que pensam que líder é uma coisa de chamado e a pessoa tem que nascer com isso. Eu não tenho uma opinião formada sobre isso, tá bom? Mas o fato é o que exemplos que realmente assim são gritantes de líderes que a gente vê são pessoas que aparentemente nasceram para aquilo, foram chamadas, tá? Claro que nada é tão bom que não possa melhorar, não é? Mas José claramente nasceu debaixo de um mover de grandeza, tá? E é muito interessante ver o perfil de um homem fadado à grandeza. Ele é um cara servo, filho, humilde. Talvez o mundo enxerga isso totalmente contrário. O cara que tem perfil de grandeza, ele tem que ser o cara que sabe, aquele cara altivo,
orgulhoso, não sei o que, mas Deus não. O verdadeiro perfil, o crustado por Deus, forjado em Deus, ele é totalmente diferente, tá? Então, esse versículo, o destaque dele é por quê? Porque, olha, José está no Egito, a mulher, e ele vai parar na casa de um chefe e começa a chefiar essa casa. E ele é bonito, José é bonito, a mulher desse cara começa a assediar José. Eles estão sozinhos, José já está desde os 17 anos até agora, longe de casa, não tem ninguém para ver, não tem ninguém para condenar, e ele está numa terra onde as pessoas são politeístas, só ele é monoteísta, só ele cultua o único e soberano Deus. E esse cara, ele continua sendo filho de Deus, ele continua sendo alguém que vive em honra e glória a Deus. Olha como ele responde à mulher quando ele rejeita o assédio dela de se deitar com ele, né? Como poderia eu cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Tá entendendo? E esse é José, tá? Um nível assim, totalmente, mas muito, muito à frente dos irmãos, tá? Bom, então, verso 14 fica o próximo destaque. Chamou os empregados e lhes disse: Vejam, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. José foi correr, né? E a mulher agarrou pelas vestes, as vestes rasgaram, ficaram na mão dela, e para ela não ficar tida como uma doida safada, ela conta uma mentira falando que José tentou abusar dela, e aqui estava a prova que eram as vestes de José. José fugiu correndo ou nu ou quase nu, né? E aí ela fala: Vejam, este hebreu. Aqui eu separei esse texto também, não só por causa da história, mas para falar sobre hebreu, judeu e Israel. Qual a diferença de hebreu, israelita e judeu? Bom, para vocês saberem, ficar bem claro, é o seguinte: hebreu vem da palavra ivrim no hebraico, que ela vai significar algo relativo, relacionado à peregrinação. Então, chamar o povo de hebreu é porque ele estava sempre na condição de andarilho, de peregrino, se movimentando na terra. Então, era o povo que andava. Por isso, hebreu, a família do povo que anda, tá bom? Agora, quando a gente olha um Israel estabelecendo-se como reino, como nação, como povo organizado, estático, só avançando na questão de conquista de território, né? Mas não mais com aquela característica de peregrinação sempre. Esse povo então é chamado de Israel, tá? Mas quando o reino racha, lá na frente, tá bom? Em dois reinos, reino do norte com 10 tribos, chamado reino de Samaria, tá? E o reino do sul composto só de 2 tribos que preservaram, digamos assim, algo mais correto diante de Deus, linhagem davídica, promessas, alianças, um povo que continuou tentando não se misturar com os outros povos, né, em relação a casamento e idolatria e tudo, né? Teve muita idolatria no sul? Teve, tal, mas era um povo assim, um pouco menos pior, vocês estão entendendo, né? Esse reino do sul, ele era composto de 2 tribos, Judá e Benjamim. E cria-se que o lugar do Senhor morada era o quê? Jerusalém. E então o templo de Jerusalém era o símbolo maior ali de adoração e da presença de Deus, tá bom? E por conta da tribo proeminente desse reino ser Judá, tá certo? Judá, da onde Davi veio, de onde Cristo vem, então aqueles que estão ali são chamados de judeus, tá certo? Essa é a diferença, beleza? Então vamos lá. Verso 20. Mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. E José ficou na prisão. Olha que interessante. Normalmente, numa situação dessa, a pessoa já era levada à forca, à decapitação, na hora, tá? Só que aqui, curiosamente, José não vai ser jogado para morrer.
ele vai ser lançado na prisão. Por quê? Porque lá na prisão ele vai virar amigo do carcereiro e vai ter trabalho de liderança na prisão. Onde se vai, esse homem está liderando. É uma coisa de Deus, é um negócio, é um legado dele, é um trem que está sobre ele, é uma unção nata, colocada, imposta por Deus. Ele está fadado à grandeza, tá? Isso é coisas da soberania de Deus. Quando é assim, não tem jeito, vai seguir o curso, tá? Bom, lá na prisão, então, ele vai exercer liderança e é incrível que José ele não procura fugir, ele não procura um alívio da prisão e lá dentro ele ainda continua cristão. Vamos lá, cristão, servo de Deus, né? Verso 40, capítulo 40, verso 8, perdão. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem os interprete. Quem? Teve duas pessoas que foram lançadas na prisão na época que José estava lá, que era o copeiro de Faraó e o padeiro dele, tá? Os dois tiveram sonhos. Olha só, Deus trabalhando. Tudo é sonho, ó. Desde a raiva dos irmãos é motivada por sonho. Quando ele chega agora no Egito, e ele tem dois sonhos lá, né? Ainda antes de ser vendido. Quando ele chega no Egito, agora ele vai parar na cadeia e sonhos, novamente. E olha o que ele vai dizer no verso 8. Não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos. São de quem? De Deus. José não põe fama no nome dele. É incrível isso. Esse cara destinado, fadado à grandeza, ele não está preocupado com marketing. É muito diferente de hoje, gente. Hoje você tem que aprender a se projetar. Aqui a gente vê claramente que quando é para ser, prioridade é a glória, a fama do nome do próprio Deus. E Deus cuida da tua promoção. É simples assim. E essa é a maior realidade, deveria ser até hoje. Mas infelizmente eu não sei o que está acontecendo, né? Estamos aqui. Vamos lá. Verso 14. Quando tudo estiver indo bem com você quem? O copeiro. Porque o padeiro, o sonho dele, a interpretação era que ele ia morrer. E o copeiro é que ele ia ser restituído de novo a voltar a ser copeiro de Faraó, tá bom? Então, José se dirige ao copeiro, porque ele sabe que o padeiro vai morrer, então não ia fazer diferença. Ele se dirige ao copeiro e fala: quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao Faraó e tire-me dessa prisão. Esse copeiro vai lembrar dele quando ele for restituído, porque Jacó interpreta, é profético e acontece, né? Então no verso 23, mas o chefe dos padeiros mandou enforcar, como José lhes dissera em sua interpretação. O chefe dos copeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. José permaneceu na prisão. Gente, olha, tamanha prova. Esse menino devia estar morrendo de saudade do pai, devia ficar triste vários dias, apesar de ser traído pelos irmãos. Tinha dias, muito provavelmente, que José tinha raiva misturado com saudade, e esse cara se mantinha na prova, sem perspectiva do que aconteceria, mas lá, acreditando em Deus. Fé, torna a falar fé, essa é a questão principal da Bíblia toda. Capítulo 41. Agora sim, Faraó vai sonhar e Deus dá esse sonho de propósito, porque só tem uma pessoa que pode ser usada por Deus em dizer a interpretação, e é José. E como Deus quer José no governo para futuramente resolver o problema da crise e principalmente começar o cumprimento da profecia de Israel ir parar inteira no Egito durante 400 anos, Deus vai diretamente interferir, fazendo Faraó sonhar, ninguém interpretar, para José ser novamente colocado em cena. Como isso acontece? Faraó vai ter um sonho no capítulo 41 e no verso 9, aí sim, o chefe dos copeiros disse ao Faraó:
Hoje me lembro das minhas faltas. Certa vez o faraó ficou irado com os seus 2 servos e mandou prender-me junto ao chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, cada um tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, você já entendeu por quê, servo do capitão da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho, e tudo aconteceu conforme ele disse. Eu fui restaurado à minha posição e o outro foi enforcado. No verso 14, então, Faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa. Na situação de prova é assim: o importante é a fé e a fidelidade. No momento certo, Deus vira tudo de vez, da água para o vinho. A gente precisa crer mesmo, não tem outro jeito, a gente precisa crer. Como diz Abacuque, o justo, ele vive pela fé, não é? Então, vamos lá. Verso 16. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, a interpretação. José, de novo, não vai falar, eu consigo interpretar realmente, não é esse o papo, tá? Ele fala, isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Que homem, esse aí sim. Bom, você deve estar se perguntando, tá, mas nas 12 tribos não tem uma tribo de José, né? Calma. Ele é tão importante como não tem uma tribo com o nome dele. Calma, fica tranquilo, a gente vai entender isso, o que aconteceu, tá bom? Mas vamos seguir. Faraó então vai contar o sonho. E o sonho, que parece ser 2 sonhos, na verdade era um só, como diz José, né? Ele sonhou em 2 etapas. Então, a primeira etapa, vamos chamar assim, do sonho, era espigas magras que devoravam espigas gordas, tá? E eram 7 e 7. Depois, 7 vacas magras que devoravam 7 vacas gordas e continuavam magras. José vai dizer que na verdade não são 2 sonhos, mas um só que Faraó teve, e eles significavam que, primeiro, viriam 7 anos de muita bonança, as vacas gordas ou as espigas gordas. E depois 7 anos de extrema fome e escassez, as espigas magras e as vacas magras, tá bom? Aqui a gente precisa olhar com clareza agora para a parte espiritual. Vocês sabem, a Trindade ela é onipresente, tá bom? Onisciente, onipotente. Então o Espírito Santo, ele sempre está o tempo todo agindo, tá? Acontece que em determinados tempos o Espírito Santo age de maneira diferente. Por exemplo, desde o Pentecostes estamos vivendo o tempo da nova aliança, da habitação do Espírito Santo, da permanência do Espírito morando em nosso interior. Bom, no entanto, falando dos dons espirituais, pelo fato do Espírito Santo sempre estar presente, veremos manifestações de dons espirituais também sempre acontecendo, tá? E aqui é interessante ver que é claramente o que acontece com José interpretando por Deus, né? Os sonhos é nada mais, nada menos do que um dom chamado palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento é um dom de categoria de revelação, onde uma coisa oculta é entendida, tá? Porque é um conhecimento oculto que Deus revela àquele que é usado nesse dom para dizer, na verdade, aquilo que é ou como são as coisas. Isso é palavra de conhecimento. Quando eu era mais novo, eu pensava que a palavra de conhecimento era o cara que conhecia demais as coisas e ele começava a falar. Não, dons espirituais são extraterrenos, eles vêm de fora, eles são sobrenaturais. Isso não faz sentido chamá-los dons do Espírito, tá certo?
Então, aqui, quando a gente olha e vê a interpretação sendo revelada, o significado do sonho sendo trazido do oculto para a luz, para o entendimento humano, sendo revelado o sentido do sonho, isso é palavra de conhecimento. Só que José manifesta um segundo dom consecutivo, que é a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria não é uma pessoa que é muito sábia e começa a dar conselho. Não é necessariamente isso. Mas a palavra de sabedoria é o quê? É a revelação do significado, a revelação daquilo que estava oculto, seguido de solução, direção e conselho. Entendeu? Por quê? Porque José vai falar assim: significa que vai vir 7 anos de muita bonança e depois 7 anos de extrema escassez. Então, o rei precisa fazer o seguinte: em 7 anos que vai estar a terra dando muito alimento, poupar, estocar e fazer um uso racional desse estoque, bem como quando chegar aos 7 anos de fome, uma distribuição racional desse estoque para que nós possamos ter mantimento durante todo o período de crise. Isso aí é a palavra de sabedoria, a direção certinha para resolver aquilo que foi revelado, tá bom? Vamos aprendendo, beleza? Pode ler aí que você vai perceber então agora o fluir desses dois dons. Então, no final do capítulo 41, o faraó coloca José sobre todo o governo do Egito. Um cara que estava sem perspectiva nenhuma, ele tinha fé, mas olhando, qualquer um que olhasse ia falar, vai morrer, e daqui a pouco deixa de existir, é mais um que passou na terra e nada aconteceu, né? Esse cara agora é governador do Egito, um hebreu. E provavelmente o primeiro hebreu embalsamado quando morre, né? Isso não teve precedente. Esse José é algo assim absurdo que Deus fez, tá? Totalmente na dimensão do impossível mesmo. E aí, em questão de minutos, talvez horas, José passa de um detento para o governador de todo o Egito. Só abaixo de Faraó. Recebe o nome de Zafenat Paneah, e numa fusão ali do hebraico com o egípcio, vai ser mais ou menos alguma coisa no sentido Deus vê e Deus vive, tá? Ou Deus vivo que vê todas as coisas, enfim, relacionado a isso, tá bom? Capítulo 42, para a gente fechar. O que está acontecendo agora? Uma grande fome. Você vai perceber isso logo no verso 1. Em todos os lugares, uma grande fome. O tempo da bonança já havia passado e agora uma grande fome se instaura, o que leva a casa de Israel a ir buscar comprar mantimento onde? No Egito. Essa história é uma das mais assim fortes, né? São reviravoltas, são coisas muito doidas que acontecem, né? E aí no verso 6, os irmãos de José chegam lá, eles não reconhecem ele, é óbvio, demora, né? E José, desde cara, já percebe quem eles são, né? E vai cavando história e tal. Mas por que esse versículo do verso 6? Ele é muito importante pra gente. José era governador do Egito e era ele que vendia trigo a todo o povo da terra. Por isso, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. O sonho se cumpriu. Caramba, isso é muito doido. Isso é muito doido. Versículo 15. Vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui enquanto seu irmão caçula não vier para cá. José fica sabendo na conversa que eles têm um irmão mais novo e ele quer muito conhecer. Então José agora, usando da sua autoridade e poder, começa a armar uma trama
a fim de que a família toda fosse reunida. Vai ser bem bonito ver essas jogadas aí e o tanto que José consegue segurar sem chorar e sai correndo, é muito bonito, né? Mas enfim, a gente vai ver isso melhor nos outros vídeos. E por fim, o último versículo aqui, do verso 21, né? Os irmãos tinham que... José inventou um negócio lá que falou assim, não, tô achando que vocês são espiões de outra terra que vieram aqui para minar a nossa situação. E aí os irmãos ficam desesperados, eles são encarcerados, porque José fala assim, eu só vou saber que vocês não são espiões se vocês vierem com esse irmão caçula que vocês têm aí, que vocês estão dizendo. José era doido para abraçar Benjamim, né, para conhecer. Mas é interessante que nesse versículo 21 acontece uma coisa na prisão. Eles prontificaram a fazer o que disseram, a fazer isso e disseram uns aos outros, certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvido, por isso nos sobreveio essa angústia. Pela primeira vez, então, os irmãos de José estão reconhecendo seu erro. Estão passando por uma provação. E agora sim, esses 11 aqui não, porque aqui só tinha 10, né? Eles estão experimentando o gosto do processo que Deus faz para nos transformar, tá bom? Bom, e a gente fecha por aqui. Foi isso, até o 42. Leia aí porque esse capítulo tem muita coisa, né? E no 43 a gente segue com essa história maravilhosa. Foi muito bom ter vocês até aqui, espero que continue sendo abençoador sempre. E vamos que vamos cumprir esse desafio, tá bom? Fiquem com Deus, um forte abraço. Amém.